Muito boa noite a todos, tudo bem? Aqui estou eu novamente, fazia tempo, né? Como sempre, são vídeos de tempos em tempos, mas estamos aí, sempre na luta. Essa noite eu queria dividir com você algo, tentar ser o mais breve possível, né? O mais sintético possível. Alguns dias atrás eu tive a oportunidade de ser convidado para levar uma mensagem no local onde eu congrego. E preparando essa mensagem na Palavra de Deus, na Bíblia, teve uma coisa que saltou aos meus olhos. E na noite até eu falei sobre isso, que saltou aos meus olhos, essa partícula da Bíblia, mas não adianta. Parece que ela continuou falando comigo e eu precisava entregar para alguém. Eu precisava, né, entregar para mais pessoas. Então eu decidi vir aqui, que é um canal exclusivamente para isso, né? É um canal que serve para ser um canal de bênçãos para as pessoas, na vida de alguns. Então eu quero dividir com vocês, tá bem? Pessoal, lembrando, geralmente quem assiste esse canal são pessoas dissidentes, na sua grande maioria, da organização da Testemunha de Jeová. Porém, é o que eu sempre digo, não são vídeos exclusivos para esse público, de maneira nenhuma. Todos os tipos de pessoas, todos os tipos de culturas, todas as pessoas que querem se aproximar de Deus, que querem ter o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, esse é o lugar, esse é o canal, nós não vamos falar nada além disso. Nós vamos dividir nenhuma fé diferente dessa. Tá bem? Então eu quero falar com vocês a respeito do livro de Juízes, capítulo 13, que ele conta a história de Sansão. A partir daqui conta a história do juiz Sansão. Mas eu não quero falar da vida de Sansão. Eu quero trazer para vocês um fato curioso sobre a convocação do pai e da mãe de Sansão para receberem esse menino, para serem pai e mãe de Sansão. O anjo aparece primeiramente à mulher e a esposa de Manoá e diz que ela vai ter um filho e começa ali uma santificação. Ela começa a ser separada de algumas coisas, ela não pode mais viver de qualquer forma, nem beber, ingerir qualquer coisa, porque agora ela vai gerar um menino que é nazireu. E quando eles recebem essa notícia, eles ficam muito felizes. E eles fazem ofertas ao Senhor. Porque, afinal, uma mulher que antes era estéril, agora vai dar à luz, devido a uma promessa, é normal, é natural que a pessoa fique muito feliz. E eles fazem ofertas. E nesse contexto de fazerem ofertas, sacrifício, aparece alguém. Aparece uma personificação de alguém que fala com eles. E a palavra de Deus diz que é o anjo do Senhor. E então, quando Manoá, o pai da criança de Sansão, ele entende que era um ser divino, que era um anjo, um mensageiro, ele diz o seguinte, que é o que eu quero trazer para você aqui. Juízes capítulo 13, o verso 21. E não mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá, sua mulher, certamente morreremos, porque temos visto a Deus. Não somos dignos, a gente vai morrer. E esse contexto não é de agora. Contexto hebraico de ver a Deus e morrer, não ser digno de continuar vivo, você vai encontrar em diversos relatos. Porém, a sua mulher, ela diz assim, ela respondeu, se o Senhor nos quisesse matar, ele não teria recebido de nossa mão o holocausto, a oferta de cereais, e ele nem teria mostrado todas essas coisas e nem nos revelado tais coisas que disse agora. Entendeu? Isso me despertou. Isso me chamou a atenção. Por quê? Muitos de nós, ex-membros de alguma congregação ou não, ou pessoas que caminharam na fé cristã e de repente pararam, se encontram nessa situação. Muitas pessoas se encontram na situação de que, bom, eu sei tudo que é certo e que é errado. Eu conheci a santidade, eu vi a santidade. Eu estive na presença da santidade. Eu fui um cara que eu era devoto, eu era melhor, eu não fazia certas coisas. Hoje eu bebo, hoje eu fumo, hoje eu estou numa vida completamente diferente, então certamente eu vou morrer. E é claro, se nós não abandonarmos essa vida, é claro que a gente não vai ter um final feliz. Porém, antes de pensar nisso, presta atenção.
Olha o que a esposa de Manoá disse. Se Deus quisesse nos matar, ele não teria aceitado de nós nosso holocausto, ou seja, sacrifício, a nossa oferta de cereal. As ofertas de cereais eram ofertas de agradecimento. Eram ofertas quando brotava no teu coração. Poxa, sabe quando tu quer dar um presente para alguém? Brota no teu coração de doar alguma coisa. Pai, isso aqui é a cara do fulano. Eu vou dar para ele em gratidão. Isso era uma oferta de cereal, era de gratidão. O holocausto, muitas vezes, o sacrifício era pelos pecados. Então, se Deus aceitou o holocausto, aceitou a oferta de cereais, se Deus contou o que ele queria fazer, Deus ele mostrou de forma visual, olha, eu quero fazer isso, isso e isso na tua vida. E se Deus ainda por cima revelou, que a revelação ela vem de além de mostrar o óbvio. Ela, além de mostrar o óbvio, ela traz o contexto do óbvio. Por que que eu quero que tu faças isso? Por que que eu quero fazer aquilo contigo? Se você, meu irmão que está escutando essa mensagem, na tua caminhada, se você lembra que Deus já aceitou os teus sacrifícios, Deus aceitou, e tu sabe o que eu estou falando de aceitar. Quantas vezes nós nos abnegamos, nós deixamos de fazer a nossa própria vontade, porque nós entendemos que na palavra de Deus contém a vontade de Deus, e nós deixamos de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, nós sacrificamos. Eu não estou falando de dinheiro, viu? Nós sacrificamos nossa vontade. Quantas vezes você alegremente fez coisas para o Senhor, sei lá, ajudar uma pessoa, não só porque você é uma pessoa bondosa, mas porque você entende, cara, eu preciso retribuir, eu tenho tanto de Deus que eu preciso retribuir. Você já fez isso alguma vez e Deus aceitou. Se Deus quisesse te matar, ele já nem teria papo contigo, ele já nem teria aceito essas ofertas, esses sacrifícios. Se Deus quisesse o teu fim, porque eu digo isso porque muitas vezes existe uma voz diabólica que fala no nosso ouvido que eu não sirvo para nada, eu não consigo, os outros conseguem, os outros são bem-sucedidos na caminhada com Deus. Eu estou aqui pela 29ª vez caindo no mesmo erro, tentando e caindo, então eu não tenho jeito. Essa voz diabólica vem e nos fala isso. Então assim, eu não tenho mais jeito, na verdade Deus nunca quis nada comigo, Deus não quer nada comigo. Meu amigo, se Deus não quisesse nada contigo, ele não teria te mostrado tanta coisa como ele te mostrou. Tanta resposta de oração. Lembra dos teus momentos difíceis que você pedia ao Senhor em oração? Meu Deus, me dá uma luz, me dá uma saída, me mostra alguma coisa, e acontecia. Deus provia por meio de alguém, por meio de alguma coisa, por meio de uma publicação, por meio de um texto bíblico. Deus se revelou para ti. Deus não só falava, mas ele se revelava. Então eu tenho certeza que você já passou por momentos assim. Então entenda, se Deus quisesse te matar, se Deus quisesse acabar contigo, não ter história contigo, Deus nem teria começado esse relacionamento. Então, a bagagem caiu, as malas caíram, você talvez não tenha andado mais em direção ao reino de Deus, você não tem mais andado em direção à eternidade, talvez largou as malas e decidiu, vou morar por aqui mesmo, vou fazer minha casa aqui mesmo, nesse mundo, nessa terra, e seja o que Deus quiser, até o dia do fim, até o dia da minha morte, e acabou. Cara, junta as malas de novo, junta as coisas de novo do chão, te organiza as suas ideias e volta a caminhar em direção ao reino de Deus. Tá bem? Então as coisas não acabaram, o fim ainda não chegou. Não chegou o fim da tua vida, não chegou o fim da tua história. Não. Calma aí, não seja como Manoá. Eu sei que a santidade de Deus assusta. Muitas vezes nós vemos assim, poxa, é o Deus de Israel, cara. Eu estou brincando com coisa séria. Olha o meu estado, olha a minha vida. É o Deus de Israel, a santidade, eu vou morrer. Mas tenha a sensatez da mulher de Manoá. Calma. Se o Senhor já te fez tantas coisas boas na tua vida, se o Senhor já te revelou tanta coisa, se o Senhor aceitou dessa tua mãozinha suja aí, da tua mãozinha podre, que igual a minha, tanta oferta, tanta ajuda, tanto holocausto, ele não quer te matar. Ele quer continuar a história dele contigo. Amém? Espero que essa passagem tenha falado contigo, porque comigo falou muito, falou demais. Tá bem? E em breve estaremos de volta.